Como prometido, nós vamos trabalhar todos os versículos bíblicos de Tiago. Um detalhe que não deve ser esquecido é, olha só, uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum. Não é porque estamos estudando versículo a versículo que você tem que ler dessa forma. Então na aula de hoje eu vou focar o versículo 1, mas para nós é interessante, para você é interessante você ler o capítulo todo. E de acordo com que a gente vai lendo, você vai recapitulando os versículos anteriores. Então, por exemplo, hoje vamos ler o versículo 1. Amanhã nós vamos ler o versículo 2. E assim vamos lendo os versículos nas próximas aulas. E você vai lendo. E você sempre vai voltando, revisando. Ponto aqui. Revisar é tão importante quanto aprender uma coisa nova. Então é sempre bom revisar. E eu vou estar olhando pontinho por pontinho, e isso vai ajudar a gente. Eu estaria utilizando nessa aula aqui o texto grego da família 35, mas você pode pegar e usar o seu interlinear também, tranquilamente. Pode usar o seu interlinear. Primeiro passo que nós vamos fazer, né, que eu peço para você fazer, antes de continuarmos na aula, é copie esse versículo. Copie esse versículo aqui, do jeito que está aqui, grego. Copia ele. Pega um caderno à parte, um caderno seu à parte, você vai copiar esse versículo à parte. Sem anotação, sem nada, você vai copiar ele, simplesmente você vai copiar, tá? Depois que você copiou, nós vamos ler. Iacobus teu kai Kyriou Iesu Christou doulos tais dudeca filais tais ente diáspora kairem. Ok? Então, já lemos. Um detalhe muito legal. Iacobu epistole. Aqui está escrito em letras maiúsculas, mas isso aí é de menos. Que é de Tiago epístola, né? Ou epístola de Tiago, né? Porque o Iacobu está no genitivo. Um detalhe muito importante a se observar. Iacobu, ele vem de Jacob. Jacob significa Jacó em grego. Só que aqui ele tem uma declinação, então ele se tornou Iacobu. Epístole Iacobo, né? Então isso é uma coisa interessante. Vemos que aqui ele está no genitivo, aqui ele está no nominativo. Então, Tiago, de Deus e do Senhor, né? E do Senhor, de Jesus, de Cristo, servo, tais as dodeca 12, filais tribos, as em na, né? Essa expressão em te diáspora, essa expressão em te você vai encontrar bastante, que significa na. Então em te significa na, diáspora ou dispersação, graça. Uma coisa que é legal é que o kairem aqui ele está no infinitivo. Ele é Cairo, eu me regozijo, né? Ou a gente traduz como graça. Só que aqui ele está no infinitivo, né? É uma ação que você pular, brincar, gracejar, né? Então seria essa expressão, né? No infinitivo. Ela não tem nem início nem fim, essa ação. Mas vamos lá, então temos aqui Tiago, nominativo, declinação masculina, segunda declinação masculina, singular, né? Então nominativo. De Deus, teu, segunda declinação masculino genitivo. Kai, conjunção. Kyriou, do Senhor, masculino singular genitivo. Iesu Christou, de Jesus Cristo, né? Iesu Christou, segunda declinação masculina singular genitivo, né? Doulos, servo, escravo, nominativo, segunda declinação masculino do singular, nominativo. Então, o que nós temos aqui? Como eu coloquei a tradução mais literal,
Jacobos, Tiago, né, Tiago, de Deus e do Senhor, do Jesus Cristo, né, do Jesus, do Cristo, servo. O que está dizendo aqui? Tiago, servo, escravo, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a tradução. Ô louco, professor Adolfo, mas por que o doulos veio no final? Por que o cara não colocou o doulos aqui? Porque a ênfase cai sobre Tiago, ele veio primeiro, mas a ênfase está sobre quem também? Deus e do Senhor Jesus Cristo. E aí, colocando esse doulos no final, ele diz assim, eu sou servo desses. Lembra que o genitivo ele dá a ideia de origem ou de possessão. O genitivo ele tem essa ideia de origem e possessão. Então, o que Tiago é de Deus e do Senhor Jesus Cristo? Escravo. Então, como eles são superiores, Deus e Jesus Cristo, doulos vem no final. Essa é uma maneira de chamar a atenção para o que ele quer falar. Entende? Por isso que ele escreveu dessa forma. É bem interessante isso, né? É muito interessante essa maneira de construir a frase que foi colocada, né? Muito bem escrita. E aí temos aqui as 12 tais dudecas filais, tais em te diáspora cairem. Antes da gente continuar, um detalhe muito interessante é essa palavra doulos. Dê uma estudada na palavra doulos, na palavra servo, escravo, servidor. Dê uma pesquisada, dá uma olhada na concordância, dá uma olhada no RT, faz um resuminho para nós aqui. Eu quero ver um resumo sobre a palavra doulos, tá? Eu quero ver um resumo sobre a palavra doulos. Faça um resumo da palavra doulos, porque isso aqui, cara, vai mudar a sua visão acerca da questão de trabalho dentro da Bíblia, né? E é interessante que uma tradução bem mais forçada aqui, forçada no sentido de demonstrar o que significa doulos, é escravo. Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque quando a gente olha para o contexto da palavra doulos, naquele contexto que tinha escravidão com uma... Porque para nós não é normal a escravidão, mas a escravidão era normal nos dias dele. Então quando ele fala Tiago, servo, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é algo que vai além do simples servir. Eu sirvo você. Entendeu? E por aí vai. Tais do Deca, né? Tais está no dativo. No dativo plural, né? Aqui é feminino. Dudeca significa 12. Ela também está essa aqui, como ele é um número, né? 12. Ele tem uma declinação um pouquinho diferente, mas ele segue a declinação feminina, né? Dativo plural, né? Aí não seria do decais, né? Ela está nessa forma aqui. Filais significa tribos. Ela está na declinação feminina. Veja que ela tem uma terminação feminina, que é o dativo plural, né? Que é o dativo plural. E temos aqui também um artigo, né? Olha que interessante. Tais do Deca, as 12 tribos que estão na diáspora graça. Então, nós temos aqui, esse aqui no dativo singular, né? Temos uma preposição, temos aqui o artigo feminino no dativo. Tem uma preposição em significa no meio de, em direção a. Com o dativo, ele vai ser traduzido como na diáspora, né? Então, aqui fica bem claro o que é o dativo. O dativo é algo que ele é o objeto indireto. Por quê? Quem que é o objeto direto na frase aqui? Nós temos Tiago, de Deus e do Senhor Jesus Cristo, escravo. Então, Tiago, ele é o agente, ele é o que? Escravo, né? Então, temos aqui Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa frase é fácil traduzir por quê? Temos dois substantivos no nominativo, então elas têm relação entre elas. E o resto da frase está o quê? No genitivo. Então, é fácil a gente organizar aqui. Então, temos sujeito,
e predicado, ok? E aí já temos o que? O dativo, ó o artigo dativo, ó o dativo aqui, demonstrando que há algo mais na frase, demonstrando que há algo ligado indiretamente. Aqui, diretamente, Tiago é servo de Jesus Cristo e também ele manda um abraço para as 12 tribos que estão na diáspora. Por isso que está tudo no dativo aqui, tudo no dativo, que estão na diáspora. Ela está relacionada com a frase principal, com a oração principal, mas ela está um pouquinho mais distante. Ela é satélite na ideia do texto aqui. Porque a ideia do texto é falar de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que ele é escravo. Por aí vai. Então temos aqui filais tribos, que é uma primeira declinação feminina, assim como do Deca. Temos aqui diáspora. Diáspora também está na declinação feminina, ela está no dativo. Temos o artigo singular dativo, esse aqui é o artigo plural dativo. Né? Caem, graça, infinitivo, como eu mencionei. Então, essencialmente é isso aí. Nossa, professor, mas eu não consigo ver tudo isso no texto. Não, é porque isso aqui é uma questão um pouquinho mais gramatical. A gente vai ver a primeira declinação mais para frente, mas você pode já voltar na gramática do Pedro Apolinário e olhar lá como se constrói, como que está a construção aqui da primeira declinação. Qualquer dúvida que você tiver pode falar comigo. E é isso. Mas na construção do primeiro versículo bíblico, ele é fascinante por causa disso. Ele é fácil de traduzir. O grego não é difícil, ele só exige calma. Exige calma e você não pode se desesperar. Aí você pode olhar e falar assim, não, professor, mas é porque você já dá aula sobre isso há muito tempo? Isso também, isso ajuda bastante, a experiência. Mas veja que as palavras aqui, elas são fáceis. E as palavras que aparecem aqui, elas são palavras que aparecem quantas vezes no Novo Testamento? Teu, Kyriou, Kai, Yesu, Cristo, Doulos, o artigo, né? Tribos não aparece tanto, né? Mas não é uma palavra difícil. Diáspora é uma palavra que é igual ao português. Kairen, né? De caris, né? Então, de Cairo, né? De regozijar, né? Graça e por aí vai. Então veja que nessa frase ela contém muitas palavras comuns que estão nas 400 palavras que eu passei para vocês. Então veja que ela é super tranquilo. E ler Tiago é tranquilo. Apesar de ser um grego bem escrito, por isso que eu estou trabalhando com Tiago, com vocês, ele é um grego bem escrito e é fácil de ler. Como um amigo meu, muito zoeira, ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, vamos fazer igual o Jack Stripador, vamos fazer em partes. Quando você tem uma situação difícil, um problema muito grande, você divide ele em partes. Você resolve um problema de cada vez. Qual é o nosso primeiro problema aqui? Ler esse versículo bíblico, eu quero que você leia esse versículo bíblico e consiga traduzir ele sem ajuda de interlinear, sem ajuda de tradução. Você consiga olhar para esse texto e fazer isso que eu fiz. O quê? Ler o texto e conseguir traduzir ele. Opa, eu estou olhando para o texto aqui, mas eu não sei muito bem o que significa filais. Mas espera aí. Aqui temos 12. 12 está relacionado com o quê? Com tribo. 12 filais, tribos, que estão na diáspora. Então temos 12 tribos na diáspora. Então mesmo que você não saiba o que significa a palavra filais, só de você ler o versículo todo e conhecer as palavras que mais aparecem, você consegue discernir o que significa a palavra filais. Entendeu? Então eu quero que você olhe, você copie esse texto, leia ele, copie, recopie, até você conseguir ler esse texto sem preocupação, né, lendo facilmente, e que você consiga reconhecer e traduzir ele sem preocupação nenhuma. Nossa, professor, é verdade, vou fazer isso. Por quê? Porque ele é um texto fácil. A gente lê os textos fáceis para quando a gente chegar nos textos difíceis, a gente possa bagaçar. E lembrando que eu pedi para você estudar a palavra doulos, porque essa aqui é uma palavra muito chave. O conceito de escravidão no passado, no contexto em que a palavra doulos aparece, é diferente do nosso contexto. Então, às vezes aparece a palavra Tiago, servo de Jesus Cristo e de Deus de Jesus Cristo, beleza. Só que a palavra servo para nós, ela não é tão pesada, mas a palavra escravo, que é o peso recorrente de doulos,
Então faz a pesquisa na concordância, faz a pesquisa no Henry Thayer e tamo junto, campo de batalha. Até a próxima aula.